mundo em que você vive é uma mentira cuidadosamente protegida por uma cortina de segredos e concreto armado. Enquanto você dorme, entidades que desafiam as leis da biologia, objetos que distorcem o espaço-tempo e horrores que a mente humana não foi projetada para compreender estão sendo contidos em instalações subterrâneas ao redor do globo. O canal Dark Mistérios abre hoje os arquivos da organização mais poderosa e perigosa da história, a Fundação SCP. Sob o lema Assegurar, Conter, Proteger, eles operam nas sombras para que a humanidade continue vivendo na luz da ignorância. Prepare-se para conhecer o que acontece quando a realidade falha, pois o arquivo que você está prestes a ouvir não deveria existir. O segredo da Fundação começa agora. A Fundação SCP não é uma agência governamental comum. Ela é uma entidade supranacional que existe acima de constituições, presidentes e tratados internacionais. Seu único propósito é a manutenção da normalidade em um universo que, por natureza, é caótico e repleto de anomalias. Imagine que cada lenda urbana, cada criatura impossível e cada objeto amaldiçoado que você já ouviu falar seja real, mas esteja trancado em uma cela de contenção com paredes de 3 metros de espessura. Para a Fundação, a curiosidade científica é secundária à segurança da espécie humana. Eles não buscam entender por que uma estátua de concreto se move quando você pisca, ou por que um simples degrau de escada pode levar a um abismo infinito. Eles apenas garantem que essas coisas nunca cheguem ao conhecimento público. O canal Dark Mistérios revela que a existência da Fundação é o que impede que o mundo mergulhe em um cenário de classe XK, o fim do mundo como o conhecemos. Eles são os carcereiros do impossível, os sentinelas do vazio, e o preço dessa vigilância é pago com segredos que fariam qualquer pessoa sã questionar a própria existência. A organização opera através de sites, complexos laboratoriais e militares ocultos sob desertos, oceanos e até cidades densamente povoadas, onde pesquisadores de elite e forças-tarefa móveis lidam diariamente com o que chamam de itens SCP. Cada anomalia recebe uma classificação de segurança baseada na dificuldade de contenção e não necessariamente em sua periculosidade. Um safe é algo que, se deixado em uma caixa, permanecerá lá. Um Euclide possui comportamento imprevisível e um Keter é uma ameaça constante que tenta ativamente romper sua cela a cada segundo. Mas o que realmente gela o sangue dos funcionários da Fundação são os objetos da classe Thaumiel, anomalias usadas para conter outras anomalias, provando que a Fundação está disposta a usar o próprio veneno para manter o mundo em equilíbrio. No centro dessa máquina burocrática e sombria estão os funcionários da classe D, frequentemente recrutados de corredores da morte em prisões ao redor do mundo. Esses indivíduos são tratados como recursos descartáveis. Eles são os olhos e os ouvidos da Fundação dentro das câmaras de contenção. As cobaias que testam os limites de entidades que consomem a alma ou que reescrevem o DNA humano em segundos. Ser um classe D é ter uma sentença de morte assinada pela ciência fria. Se a anomalia não o matar durante os experimentos mensais, o protocolo de rotatividade da Fundação garantirá que você nunca saia de lá para contar o que viu. É através do sacrifício dessas vidas sem nome que a Fundação obtém os dados necessários para manter monstros como o SCP-173 sob controle. Essa criatura, uma escultura grotesca de concreto e vergalhão, parece inofensiva enquanto você a observa, mas no milissegundo em que você pisca, ela se move com uma velocidade sobrenatural para quebrar seu pescoço. É um teste cruel de resistência humana. Quem consegue ficar mais tempo sem piscar diante da própria morte? O canal Dark Mistérios observa que o horror da Fundação não reside apenas nas criaturas, mas na frieza logística de quem as contém. A moralidade é um luxo que eles abandonaram há muito tempo em troca da sobrevivência coletiva. Existem histórias de que a Fundação não apenas contém anomalias, mas as fabrica para manter o medo sob controle ou para testar os limites do tecido da realidade.
Entre os corredores estéreis dos sites de contenção, sussurra-se sobre o Conselho O5, um grupo de 13 indivíduos cujas identidades são o segredo mais bem guardado do planeta. Eles seriam imortais, ou talvez nem mesmo humanos, coordenando as ações da Fundação através de séculos. Eles decidem quem vive, quem morre e qual parte da história será apagada da memória coletiva através do uso de amnésicos de classe A. Se você já teve a sensação de que esqueceu algo importante, ou se um evento catastrófico que você jura ter visto na TV nunca mais foi mencionado, você pode ter sido alvo de uma limpeza de memória da Fundação. Eles são os editores da realidade, e nós somos apenas os leitores que recebem a versão censurada do livro da vida. O que aconteceria se a Fundação falhasse por um único dia? O canal Dark Mistérios convida você a imaginar um mundo onde o SCP-682, o réptil difícil de destruir, que odeia toda e qualquer forma de vida orgânica, estivesse livre para caminhar pelas ruas de uma metrópole. Esse ser não é apenas um monstro, ele é a encarnação do desprezo universal pela vida, possuindo uma capacidade de adaptação que torna inútil qualquer arma convencional. A Fundação gasta bilhões anualmente apenas para mantê-lo mergulhado em um tanque de ácido clorídrico, uma medida desesperada para atrasar o inevitável. Neste universo de sombras, até o som pode ser uma arma. O SCP-096, conhecido como o Cara Tímido, é um humanoide pálido e de membros alongados que vive em um estado de angústia constante. Mas se você vir o rosto dele, seja pessoalmente por uma foto ou até mesmo por um único pixel em uma tela de computador a milhares de quilômetros de distância, ele saberá. Ele começará a correr, atravessando paredes, exércitos e oceanos, até chegar a você e eliminar qualquer vestígio da sua existência. Não há onde se esconder. Não há bunker que o segure. A Fundação contém o 096 em uma cela de aço sem janelas, vigiada por câmeras que possuem filtros de inteligência artificial para que nenhum olho humano jamais cometa o erro fatal de observar sua face. Essa é a realidade da Fundação SCP, um jogo constante de e se, onde o menor erro humano pode desencadear uma cascata de eventos que apaga civilizações inteiras do mapa. Eles são a última linha de defesa entre o cotidiano e o abismo, e enquanto você continua assistindo a este vídeo, em algum lugar sob seus pés, uma porta de segurança máxima está sendo selada para garantir que o que está lá dentro nunca saiba que você existe. À medida que nos aprofundamos nos níveis de segurança da Fundação, a natureza das anomalias deixa de ser meramente física e passa a ser conceitual. O canal Dark Mistérios revela que alguns dos itens mais perigosos não possuem garras ou dentes. Eles possuem ideias. Estamos falando das anomalias meméticas, informações que, uma vez processadas pelo cérebro humano, agem como um vírus de computador no sistema operacional da mente. O SCP-055 é o exemplo perfeito desse horror intelectual. Ele é um anti-meme. Ninguém consegue se lembrar de como ele é, qual o seu tamanho ou do que é feito. No momento em que você sai da sala de contenção, a memória do objeto é instantaneamente deletada da sua consciência. A Fundação sabe que ele existe apenas porque existem relatórios escritos sobre ele, mas os próprios relatórios são confusos. O que você faz com algo que não pode ser conhecido? Como você contém um segredo que se apaga sozinho? Esse é o tipo de desafio psicológico que leva pesquisadores ao colapso, pois trabalhar na Fundação significa aceitar que partes do seu próprio intelecto serão editadas ou removidas para o bem da missão. O horror da Fundação também se manifesta em locais que desafiam a nossa percepção de espaço. O SCP-087, conhecido como a Escadaria, é um poço de escadas infinito localizado dentro de uma universidade aparentemente comum. Não importa o quanto você desça, nunca há um fim. Apenas o som de uma criança chorando por socorro vindo das profundezas. Um choro que nunca fica mais perto. Não importa o quão rápido você corra. Exploradores enviados pela Fundação relataram ter visto o SCP-0871, um rosto sem boca, pupilas ou narinas que flutua na escuridão absoluta.
É um lembrete de que a Fundação não lida apenas com criaturas, mas com espaços que não deveriam existir, buracos negros geográficos que devoram a curiosidade humana. Para cada porta fechada em um site de contenção, existe um protocolo de contingência que envolve a destruição total da área com ogivas nucleares embutidas no solo. Se o impossível começar a vazar para o mundo exterior, a Fundação prefere transformar uma cidade inteira em cinzas a permitir que a normalidade seja quebrada. Neste mundo de vigilância total, o canal Dark Mystérios destaca a existência das Forças Tarefa Móveis, as MTFs. Eles são os soldados de elite, os limpadores da Fundação, equipados com tecnologia que a ciência pública só verá daqui a 100 anos. Existem equipes especializadas apenas em capturar divindades menores, equipes que operam em sonhos e equipes que caçam anomalias digitais dentro da Deep Web. Mas mesmo esses soldados endurecidos tremem diante de certos objetos, como o SCP-106, o Velho. Esta entidade é um humanoide em decomposição que pode atravessar qualquer matéria sólida e levar suas vítimas para uma dimensão de bolso, um labirinto de sofrimento eterno, onde as leis do tempo e da dor são controladas por ele. O método de contenção do 106 é um dos mais brutais da Fundação. Envolve o protocolo de recalibração do fêmur, onde um funcionário classe D tem seu osso quebrado por uma prensa hidráulica. O som do grito humano é transmitido pelo complexo, pois é a única coisa capaz de atrair o velho de volta para sua cela de chumbo. A Fundação não é heróica, ela é necessária. Ela comete atrocidades em nome da preservação, provando que, para manter o paraíso da ignorância humana, é preciso construir um inferno de concreto. Além dos monstros, existem as anomalias que distorcem a própria história da religião e da criação. O SCP-31143 parece ser um homem idoso e bondoso, que afirma ser Deus. Ele vive em uma sala que por dentro é uma mansão luxuosa, embora por fora seja apenas uma cela de pedra. Ele entra e sai das paredes conforme deseja, e os guardas simplesmente o ignoram, pois ele os faz sentir uma paz artificial. Mas se ele é Deus, por que permite a existência do SCP-6882? Ou por que permite que a Fundação continue seus experimentos cruéis? A presença do 343 levanta a questão mais sombria do canal Dark Mystérios. A Fundação está contendo o divino, ou o divino é apenas mais uma anomalia que estamos tentando entender com a nossa ciência limitada? No fim dos corredores, onde as luzes fluorescentes piscam sobre poças de produtos químicos desconhecidos, a verdade é que ninguém está no comando total. A Fundação SCP é uma tentativa desesperada de colocar ordem em um universo que é, em sua essência, um pesadelo mal escrito. Cada documento que você lê, cada código que você tenta decifrar, aproxima você de uma verdade que a Fundação prefere que você nunca saiba. O mundo não é seguro, e a única coisa que separa você de uma morte indescritível é uma organização de homens sem rosto que decidiram que você ainda não está pronto para acordar da mentira. À medida que subimos na hierarquia de classificação, as anomalias deixam de ser ameaças individuais e passam a ser riscos existenciais que podem reescrever o passado, o presente e o futuro. O canal Dark Mystérios mergulha agora na classe Keter, onde reside o SCP-2317, conhecido como o Devorador de Mundos. Trata-se de uma entidade colossal presa em uma dimensão paralela através de 7 correntes místicas presas a 7 pilares de pedra. No entanto, a verdade escondida nos arquivos de nível 5 é que as correntes estão se quebrando uma a uma. Não há como repará-las. A Fundação realiza diariamente o procedimento 110 Montauk, um ritual de natureza tão hedionda e secreta que apenas ler sua descrição causa traumas psicológicos permanentes nos funcionários. Eles fazem isso não para salvar a vítima do ritual, mas para manter a última corrente intacta por mais um dia. É a prova de que a Fundação não se importa com a alma de um indivíduo se isso significar o adiamento do fim do mundo. Eles operam em uma escala de utilitarismo absoluto, onde o mal menor é cometido repetidamente para evitar o mal supremo.
Mas e quando a anomalia é um lugar que parece oferecer uma fuga? O SCP-3008, o IKEA Infinito, parece ser uma loja de móveis comum por fora. Mas uma vez que você entra e as portas se fecham, você descobre que o interior é um labirinto infinito de showrooms, cafés e armazéns que se estendem por dimensões desconhecidas. Lá dentro, comunidades de pessoas desaparecidas tentam sobreviver, construindo cidades feitas de estantes e mesas de escritório. Mas o verdadeiro horror começa quando as luzes se apagam. Criaturas conhecidas como os funcionários, humanoides sem rosto vestindo uniformes da loja, tornam-se agressivos, caçando qualquer pessoa que ainda esteja na loja com a frase monótona: "A loja está fechada, por favor, retire-se do edifício." Não há saída. O canal Dark Mistérios alerta que o SCP-3008 é a metáfora perfeita para a Fundação. Um sistema burocrático e sem rosto que consome vidas humanas em um ciclo infinito de consumo e descarte. Quem entra na Fundação SCP, assim como quem entra no IKEA Infinito, deixa de ser uma pessoa e passa a ser apenas um registro em um inventário de horrores. A tecnologia da Fundação também esconde segredos perturbadores, como o SCP-914, o mecanismo de relataria. É uma máquina colossal pesando toneladas, composta por milhões de engrenagens, polias e correias, sem qualquer motor ou fonte de energia visível. Se você colocar um objeto em sua câmara de entrada e girar o seletor para fino ou muito fino, a máquina o desmontará e o reconstruirá em uma versão melhorada, quase divina. Mas se você colocar um ser humano e selecionar bruto, o que sai do outro lado é uma massa de carne e ossos retorcidos de uma forma que desafia a anatomia. A Fundação utiliza o 914 para criar ferramentas de contenção, mas o medo constante é de que alguém, por erro ou malícia, coloque algo ali que mude a composição da atmosfera terrestre. No universo SCP, o progresso científico é uma faca de duas gumes. Cada descoberta que facilita a contenção de um monstro pode ser a mesma que abre a porta para outro ainda pior. Existem também as anomalias que habitam a própria internet e os meios de comunicação, como o SCP-I-471, um aplicativo chamado Malware 1.0. Uma vez instalado, você começa a receber imagens de uma criatura humanoide com crânio de lobo em locais que você acabou de visitar. Com o tempo, você começa a vê-la pelo canto do olho na vida real. Ela não te ataca, ela apenas te observa, silenciosa, persistente, uma presença constante que destrói a sua sanidade através da vigilância eterna. Para o canal Dark Mistérios, o 1471 representa o fim da privacidade e a paranoia da era digital. A Fundação não consegue deletar o aplicativo de todos os servidores do mundo. Eles apenas tentam conter o surto, provando que nem mesmo eles são onipotentes diante do caos da rede mundial de computadores. O que você baixou no seu celular hoje? Algumas anomalias não precisam de um bunker. Elas só precisam de um clique. A maior pergunta que o canal Dark Mistérios deixa no ar é: e se nós formos a anomalia? Existe um documento, o SCP-001, que possui várias propostas diferentes, todas protegidas por um agente memético letal que mata qualquer um que tente lê-lo sem autorização. Uma dessas propostas sugere que a Fundação descobriu que o nosso universo é apenas uma história sendo escrita por seres de uma dimensão superior, nós, os leitores. Eles teriam percebido que o mundo deles só é perigoso porque nós queremos ler histórias de terror. Se isso for verdade, a Fundação não está lutando contra monstros. Eles estão lutando contra a nossa própria imaginação. Eles estão tentando conter o próprio fluxo da narrativa para que o autor não decida escrever o capítulo final. No fim das contas, a Fundação SCP é um grito de resistência contra o destino. Uma organização que decidiu que, se o universo é um pesadelo, eles serão os únicos acordados para garantir que o sonhador nunca abra os olhos. À medida que escalamos para os níveis de autorização mais restritos, o canal Dark Mistérios revela que a Fundação SCP não enfrenta apenas o que é bizarro, mas o que é inevitável. Existe um arquivo,
o SCP-2000, conhecido como Deus Ex Machina. Enterrada profundamente sob o Parque Nacional de Yellowstone, esta instalação é possivelmente o segredo mais vital da organização. Trata-se de uma central de reconstrução da humanidade. A Fundação admite, através deste documento, que o mundo já acabou várias vezes. Seja por uma guerra nuclear, um surto viral ou uma brecha de contenção catastrófica, a civilização foi reiniciada. O SCP-2000 utiliza a tecnologia de clonagem em massa e supressão de memória global para repovoar a Terra e reconstruir as cidades exatamente como eram antes do apocalipse. Se você sente que o mundo está a mover-se depressa demais, ou se tem uma sensação estranha de que certos marcos históricos não encaixam na sua memória, pode ser porque você é um clone da quinta ou sexta geração, vivendo num mundo que foi reinstalado pela Fundação, enquanto os cadáveres da versão anterior ainda apodrecem sob o solo. Este ciclo de morte e renascimento leva-nos à anomalia mais melancólica da Fundação, o SCP-1762. Aqui jazem dragões. Era uma caixa de papelão comum que, quando aberta, libertava figuras de origami que ganhavam vida e voavam pelo quarto, transformando o laboratório num reino de fantasia. Durante anos, foi um símbolo de que nem tudo o que a Fundação continha era maligno. Mas à medida que a Fundação se tornou mais fria, burocrática e focada apenas no controlo, a magia começou a morrer. A caixa começou a emitir fumo, as figuras de papel saíam queimadas e a mensagem "Aqui jazem dragões" foi substituída por "Aqui estão os dragões". O mundo tinha se tornado um lugar demasiado cinzento para a fantasia sobreviver. A destruição do SCP-1762 serve como um aviso. Ao tentar conter todo o mistério e perigo do universo, a Fundação pode estar a matar a própria alma da humanidade, transformando-nos numa espécie que sobrevive, mas que já não sabe o que é sonhar. No entanto, o pragmatismo da Fundação é testado ao limite com o SCP-3N1199. Esta não é uma criatura que se possa trancar, mas uma entidade de distorção narrativa que foca toda a sua fúria num único investigador da Fundação, James Talloran. Durante milhões de anos subjetivos, o TREN-199 torturou Talloran, destruindo e recriando o universo apenas para o fazer sofrer de formas que a linguagem humana não consegue descrever. O canal Dark Mistérios aponta que esta anomalia prova que o universo SCP é maleável. As regras da física são apenas sugestões para seres de poder superior. A Fundação gasta recursos infinitos para manter a ilusão de que as paredes das suas celas são sólidas, mas a verdade é que estamos todos à mercê de entidades que podem decidir, a qualquer momento, que a gravidade já não funciona ou que o oxigênio deve tornar-se veneno. A estrutura da Fundação é mantida pelo medo, mas também por uma fé cega na ciência. O problema é que, quando a ciência falha em explicar por que é que o SCP-049, o médico da peste, insiste que a humanidade está infectada com uma peste que só ele consegue ver, a Fundação recorre à força. O 049 acredita que matar as pessoas e transformá-las em marionetas reanimadas é a única cura possível. Para a Fundação, ele é um monstro. Para ele, a Fundação é o obstáculo que impede a salvação da espécie. Esta inversão de perspectiva é o que torna a Fundação SCP tão fascinante e aterrorizante. Quem decide quem é o louco num mundo onde o impossível acontece todos os dias às 9 da manhã? Concluímos esta incursão pelos ficheiros proibidos com o lembrete de que a Fundação SCP é, acima de tudo, um pacto de silêncio. Eles são os homens de preto, os cientistas sem nome e os soldados descartáveis que garantem que você possa continuar a acreditar que o seu maior problema é o trânsito ou as contas para pagar. O lema assegurar, conter, proteger não é uma promessa de felicidade, mas uma sentença de vigilância eterna. Enquanto as luzes das instalações de contenção permanecerem acesas, o mundo continua a girar. Mas lembre-se, para cada SCP que conhecemos através destas fugas de informação, existem 1000 outros cujos nomes nunca serão pronunciados. A Fundação está a observar.
Eles estão atrás das câmaras, dentro das redes e sob os vossos pés. E se algum dia você encontrar algo que não deveria existir, não se preocupe em gritar. Eles chegarão antes do seu grito terminar e você será apenas mais um número num relatório de classe D.